Evangelho Mateus, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 18. Do versículo 18 até o versículo 22. Se todos abriram e encontraram, vamos ler. Aqui na minha Bíblia tem um título e ele diz: Milagres e curas. O que nós vamos ler aqui, irmão, é o milagre da mulher que tinha um fluxo de sangue, tá? Então vamos lá. Dizendo-lhe eles estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Só até aqui, meus irmãos, que nós vamos ler agora, tá? Para nós entender, irmão, esta passagem bíblica, para a gente entender o impacto desse milagre, dessa cura, para nós entender o sofrimento desta mulher, a gente precisa entender o que é esse fluxo de sangue. Qual é o problema que ele trazia para eles, não só ela, mas a sociedade naquela época. Tá? E na Bíblia existe na Bíblia um lugar que a gente lê e vai entender o fluxo desse sangue. Tá? Eu vou fazer a leitura na outra Bíblia, que é a Bíblia A Mensagem, só para nós entendermos aqui melhor. Eu vou ler para nós aqui, tá? Mateus capítulo 9, né? Versículo 18. Assim que acabou de falar, um oficial local apareceu, curvou-se educadamente e disse: minha filha acabou de morrer, mas se o senhor impuser as mãos sobre ela, tenho certeza de que ela viverá. Jesus foi com ele e os discípulos o seguiam. No caminho, uma mulher que estava sofrendo de hemorragia, fazia 12 anos, esgueirou-se por detrás dele e tocou-lhe levemente a roupa e pensava: basta eu tocar a sua roupa para ficar sã. Entretanto, Jesus virou-se e surpreendeu, mas logo a tranquilizou. Coragem, filha. Você se arriscou por causa de sua fé e agora ficará bem. No mesmo instante, a mulher ficou curada. Algumas observações para fazer aqui nesta leitura que a gente acabou de fazer, que ajuda a gente. Você vai entender que aqui se trata de uma hemorragia. E depois nós vamos no livro de Levíticos, que lá diz o que é esse fluxo de sangue. Outra coisa importante que vai ser falado aqui é que a mulher ficou com medo. Por que ela ficou com medo? Observa que quando ela percebe que Jesus viu ela ficou com medo. E a gente só vai entender este medo lá em Levíticos capítulo 15. Peço que os irmãos abram aí a Bíblia. Levíticos capítulo 15. Em Levíticos 15, nós vamos entender o fluxo de sangue, o medo da mulher e o sofrimento que essa mulher passou por 12 anos. Né? Em Levíticos 15. Inclusive, eu aproveito para poder dizer para vocês, como é que eu posso explicar? A função do Velho Testamento é justamente isso que a gente está fazendo agora. É buscar lá no Velho a informação que nós precisamos para entender o que está acontecendo aqui na frente em Mateus. Então, se os irmãos acharam aí Levíticos, que se não me falha a memória, é o terceiro livro da Bíblia. Você vai ter Gênesis, Êxodo e Levíticos, tá? Então eu peço que vocês, está fácil para vocês achar, é bem aí no comecinho da Bíblia, tá? Levíticos capítulo 15. E para nós entender esse problema da mulher, nós vamos começar lendo aqui no versículo 19, tá?
O título fala as imundícias do homem e da mulher, que é tratado como se fosse imundícia. Ou seja, irmão, do primeiro versículo ao versículo 18, está falando do sêmen do homem. Do sêmen. E do versículo 19 em diante, vai falar daquele dia em que a mulher, ela tem o fluxo de sangue, né? Quando a menina passa a ser moça, né? Então a gente vai entender, existia uma lei para isso naquela época, tá? Que é o que nós vamos ler agora. Olha só, versículo 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. Primeira observação, quando ela tiver o fluxo, ela tem que ficar separada de todo mundo por 7 dias. Vocês já imaginaram esse sofrimento? Você ser privado do convívio familiar, separada, gente, nem dentro da sua casa você poderia ficar. Você tinha que ficar num lugar separado. Por quê? Aqui também já está falando, ó, qualquer um que tocar nela também vai ficar imundo. Olha que regra difícil. Segue o versículo 20, ó. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação, durante o tempo que ela tiver separado, ó, será imundo. Ou seja, em tudo que ela sentar, numa cama, num banqueta, numa cadeira, numa rede, tudo que ela sentar, ó, será imundo. E tudo sobre e tudo sobre o que se assentar será imundo. Ou seja, se ela sentou numa banqueta e alguém chegou depois e sentou naquela banqueta, fica imundo. E o que é ficar imundo? Essa pessoa tinha que ficar também separada da sociedade por 7 dias, sem poder ter contato com mais ninguém. Olha só, versículo 21. E qualquer que tocar a sua cama, lavará suas vestes, e se banhará, e lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Ou seja, se eu tocar na cama dela, ou sentar na cama dela, eu tenho que lavar toda a minha roupa, e até a tarde eu ficarei imundo. Esse ficar imundo significa ele tinha que ficar separado, não pode trabalhar, não pode ficar no meio das pessoas. Perdoa, irmãos. Ele tem que ficar separado, isolado, tá? Versículo 22, aliás, versículo 23, né? Se também tocar alguma coisa que tiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Ó, esse homem já vai ficar imundo igual a ela por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imundo. Também a mulher, quando tiver o fluxo do sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua separação, olha aqui o problema da mulher, ó, né? E quando tiver o fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, quando nos dias da sua separação. Toda a cama sobre o que se deitar, todos os dias do fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa sobre o que se assentar será imundo, conforme a imundície da sua separação. E qualquer que tocar será imundo, portanto, lavará suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porquanto por limpo do seu fluxo, olha, porém, quando for limpo do seu fluxo, então se contarão 7 dias depois será limpo. Ou seja, depois que parou, estancou, por 7 dias que não tem mais, aí ela vai ficar limpa depois de 7 dias. Olha só. E ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará o sacerdote para a sua tenda da congregação, ou seja, vai fazer o sacrifício. Então o sacerdote oferecerá uma expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará com ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separarei os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram com suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele que sai o sêmen da cópula, que é o esperma do homem, né? Me perdoa falar assim, tá, irmão? Mas aqui é todo mundo adulto e eu preciso
falar assim que é para vocês entenderem. E que ficou por eles imundo, como também da mulher enferma na sua separação, aliás, e daquele que padece o seu fluxo, será o homem ou mulher, e do homem que se deitar com a mulher será imundo. Vocês conseguem agora imaginar o tamanho do sofrimento daquela mulher? Porque aquela mulher, antes de dar 7 dias, sempre descia alguma coisa. Ela estava sempre imunda, ou seja, há 12 anos que ela vivia sozinha, separada, longe de todos e de todo mundo. Sozinha. É como se você estivesse numa cadeia sem grade. O que é a cadeia? É viver separado das pessoas. É não poder ter a sua liberdade para ir e vir a qualquer lugar. Ela não podia entrar na cidade. Ela não podia tocar em ninguém, senão as coisas eram imundas. Ela não podia... O médico para ir visitar ela, para ter uma ideia do tamanho da consulta, o preço da consulta deveria ser tão grande, porque quando o médico ia lá, ele tinha que ficar 7 dias longe do trabalho. Você sabe o que é você pagar o valor de 7 dias de trabalho de uma pessoa? Ó, eu vou aí, só que eu vou ficar 7 dias sem trabalhar, eu vou ficar imundo. Você tem o valor para me pagar? Eu ganho no meu consultório, vamos supor, R$1.000 por dia com atendimento. Então eu vou cobrar de você R$7.000. Ou seja, em outro evangelho fala que ela gastou toda a fortuna com consulta. Porque não era barato. E por isso que quando essa mulher entrou, ela não poderia jamais entrar no meio da multidão. Porque se descobrisse que a mulher do fluxo entrou no meio da multidão e contaminou todo mundo, ela ia morrer. Por isso que ela foi escondida por trás de Jesus. Ela deve ter colocado um capuz, escondeu e falou: eu vou por trás dele. E o que aconteceu quando ela percebeu que Jesus descobriu? Ela ficou com medo. Por quê? Esse homem é justo, vai cumprir a lei, então vão mandar me matar. Agora que eu fiquei curada, vão mandar me matar. O que Jesus fez? Aí entra o segundo milagre. Ele olha para ela e fala: fique em paz, filha. Se Deus te curou, se Deus te deu vida, quem sou eu para determinar a morte para você? Ou seja, a hora que ela achou que ia receber uma condenação, Jesus vem e absolve ela. Vai em paz, a tua fé te salvou, irmão. Jesus é lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso, irmão. A mulher no sofrimento, ela foi quietinha, ela falou: eu vou por trás dele. Eu acho que se eu só tocar na orla do vestido dele, eu vou ficar curada. E aí depois eu saio quietinha e fico 7 dias quietinha lá e digo que fui curada, aliás, que parou o sangue, aí eu volto para a sociedade. Ela planejou. Ela não poderia estar no meio da multidão, irmão. Era proibido. E ela foi quietinha e Jesus descobriu. Por quê? Jesus sentiu que o dom da cura mexeu dentro dele. Ou seja, Jesus falou: alguém com muita fé tocou em mim. Por quê? Em outra passagem bíblica ele fala: porque eu senti que saiu virtude de mim. Ou seja, o dom da cura se mexeu. Ele olha para trás, ele vê a mulher. E a mulher já estava tentando ir embora, quietinha, sem que ninguém descobrisse. Eu acredito que Jesus pegou na mão dela e puxou ela. Vem cá. Talvez colocou a mão no rosto dela e falou: filha, fique em paz, se Deus está te dando vida, quem é que vai te decretar morte? Vai em paz. Eu creio que essa mulher passou a amar Jesus mais pelo que ele disse do que pelo milagre. Eu merecia morrer, porque está na lei. Ele me deu vida. É por isso que nós nos apaixonamos por Jesus, irmão. Cada um de nós que está aqui merecia ir para o inferno, merecia morrer, porque é justo isso. É o correto. Foi o que os nossos pais fizeram, que jogou Jesus na cruz. Que ele morreu, que desceu sangue. Mesmo assim, ele nos amou e falou: Pai,
vamos dar vida, vida com abundância. E aquela mulher olhou, eu acredito, irmão, que ela deve ter ficado maravilhada mais pelo que ele disse do que pela obra do fluxo de sangue, que ela sentiu que se estancou na hora, parou de sair, foi curada. É isso que Jesus faz, irmão. Jesus é firme, Jesus é rígido com os enganadores. Jesus não perdoa aqueles homens que tentam enganar os simples, mas ele jamais, irmão, deixou de estender a mão, ou de curar, ou de amar, ou de abraçar os oprimidos, os pequenos. Hoje, 2000 anos depois, o que tem de mulher de fluxo de sangue dentro das religiões, sofrendo, sendo humilhada, esquecida, jogada no fundo da igreja, tratada como pecadores, irmão. Tem muitas mulheres lá, muitas, irmãos. Mas aqui não, irmão. A verdadeira palavra de Deus, que é isso que está aqui, irmão. Essa palavra é uma mão de Jesus se estendendo no rosto de alguém que está ouvindo essa palavra. Jesus está passando a mão no seu rosto agora e falou assim: fica em paz, a tua fé te salvou. Aleluia! Por que temer? Por que temer? Jesus é a vida. Não tema, nada mais pode nos abalar, irmão. Ainda que chegue ao meu fim hoje, eu estou indo para um lugar melhor do que esse que estamos agora. Por que eu deveria temer? Por que nada mais nos abala? Então, irmão, a mulher do fluxo de sangue tem algo muito maior por trás daqueles simples 4 ou 5 versos pequenos ali. Existe toda uma lei atrás daquilo, todo um sofrimento de uma pessoa que estava sofrendo por escárnio, porque não valia nada para os outros, porque tinha que morar. Provavelmente essa mulher morava numa cabana, fora da cidade, no pé de uma serra, sozinha. Nem os bandidos queriam ir até lá. Nem os bandidos, para não ficar imundo, porque bandido ou não, deveria temer a Deus. Sozinha, assistindo por 12 anos o povo de longe, vendo o movimento das cidades, as festas, o pai e a mãe que ela não via há muitos anos, talvez filho, esposo, família. Mas ela encontrou um que ela conseguiu, ela tentou ser esperta. Ela tentou ser, ela creu que Jesus era poderoso, mas eu vou ser esperta, eu vou quietinho por trás dele, para ele não me ver. Vou tocar na orla, quando eu tiver curado eu volto para trás. Jesus viu, voltou, viu que ela ficou com medo. Como é que ele viu? Ela provavelmente deve ter tremido, irmão. Ela pensou, agora é o meu fim, ele vai me entregar, porque ele é justo. E ele vai seguir a lei. Ele vai fazer o que está na lei. Vai em paz, mulher. Não temas, a tua fé te salvou. Que é o que está aqui. Jesus fala para ela: basta eu tocar na sua roupa para ficar boa, ela falou. Entretanto, Jesus virou-se e surpreendeu, mas logo a tranquilizou. Coragem, filha, você se arriscou por causa de sua fé. Agora ficará bem. No mesmo instante, a mulher ficou curada. Fique em paz, você se arriscou. Você veio até aqui, recebeu vida de Deus. Ninguém vai te decretar morte. Vai em paz, estás curada. Né? E esta daqui é a pregação da palavra para hoje, irmão. Esse fluxo, não existe mais a lei do fluxo, mas existe muita gente deprimida, ofendida, magoada, debaixo dos jugos pesados dos homens, irmãos. E hoje Deus está municiando cada um de nós aqui, irmão, para levar a palavra de Deus, verdadeira e genuína, porque muitos, irmãos, vão se deparar com você, e você tem a palavra de Deus dentro de você para tirar estas pessoas do sofrimento do fluxo de sangue, irmão.
né? Nós acabamos de vir de uma denominação aonde esses dias no meu canal entrou um relato. Olha o que aconteceu com o fluxo de sangue com um garoto, um rapaz jovem, 26 anos, tirando sua própria vida. Esse é a opressão do fluxo de sangue. A opressão, você é imundo, você está sujo, Deus não te ama, Deus não te quer. Quer sim, filho. E te ama tanto, mas tanto, que ele deu o próprio filho para morrer no nosso lugar. E se Deus nos amou, irmão, ninguém pode nos condenar. Ninguém, irmão. Porque está escrito na palavra de Deus, irmão, aquele a quem o Senhor justificou, ninguém pode condenar. Então, para nós entender, irmão, hoje, por meio dessa palavra, a importância da gente conhecer o Velho Testamento. O Velho Testamento não está mais em vigor. As leis lá não valem mais, mas o Velho nos ajuda a entender o Novo. Ajuda a abrir a nossa mente. Nós vamos ver o ministério de Jesus e aí nós vamos entender o que acontecia naquelas situações com ele, onde ele estava. A gente vai entender também as cartas dos apóstolos e isso vai gerar em você mais conhecimento. Conhecimento vai gerar mais segurança é menos sofrimento e pés mais firme pisado no chão e levando a palavra de Deus com mais certeza. Mais garantia. Vocês não estão aqui, irmão, só ouvindo uma palavra. Vocês estão sendo preparados. As luzes de vocês estão cada vez ficando mais acesa. E não se junta a luz tudo num lugar só. Quando você chega em casa com um punhado de lâmpada, você leva cada uma para um cômodo para iluminar aquele lugar. E vai chegar tempo em que nós vamos nos espalhar cada vez mais e o Senhor vai usar de cada um de vocês. Vocês vão levar a palavra do Evangelho, vocês vão levar a palavra de paz, de bênção, mas não essas profetadas que a gente ouve por aí. Você vai levar a verdadeira palavra que é Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, para tirar pessoas do fundo de uma sepultura espiritual. Vai falar para ela, Jesus te ama. Jesus te ama, sai para fora. Sai para fora, Lázaro. Né? Então, irmão, eu peço que vocês depois, né, leiam essa palavra. Levíticos capítulo 15, na metade do capítulo fala da semente do homem, que o homem também tem o tempo dele de separação. Sempre que tinha relação, saía semente, ele tinha o tempo da separação dele, né? Mas o da mulher ainda era mais complicado. A mulher sempre sofreu mais. Sempre sofreu mais. Mas qualquer dia, Deus vai dar graça, a gente vai trazer a palavra aqui também. As mulheres foram muito mais fiéis a Jesus Cristo. O ministério das mulheres, elas ficaram juntas, unidas com ele. Os homens correram tudo. Elas ficaram lá embaixo do pé da cruz de Jesus. Não te largo, Senhor, né? Não vou te deixar. Né? E eu peço que vocês leiam para que vocês entendam mais, depois vai lá no fluxo, lê de novo o fluxo, vai no outro evangelho, leia de novo, deixe isso entrar na sua cabeça, irmão. Macetar, é assim que faz. Na escola a professora, ela passa uma matéria, um cálculo, e ela coloca 30 exemplos no cálculo. Para quê? Para você fazer, até entrar na sua cabeça. Se ela te fazer um exemplo só e acabou, tá facinho de você esquecer. Então leia, irmão. Fluxo de sangue. Levíticos, anota aí. Levíticos 15. A partir do versículo 19. Ou pode ler o versículo todo. Depois você vai em cada evangelho e leia a mulher do fluxo de sangue. A sua mente vai expandir, irmão. Você vai olhar com aquela mulher com um olhar, né, de dó, coitada. De tanto sofrimento que ela teve, e a gente cada vez mais nos apaixonando por Jesus Cristo. O homem era a lei, irmão, era o correto. Mais uma vez Jesus falou, não, eu sei que o correto é condenar, mas Deus tem mais prazer em absolver do que condenar. Se Deus está dando vida, quem é que vai decretar a morte para a mulher? Não é isso, irmãos? Então, essa é a palavra, irmão, que Deus tocou no meu coração para poder ler hoje aqui, né? Não tive tempo de preparar melhor ela,
mas eu acredito que já deve ter, né, ajudado bastante a gente a entender, tá? Deus abençoe a todos. Eu passo aqui para nossa irmã Adriana.